Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e é um prazer estar com vocês por mais esse dia para que nós possamos aumentar os nossos conhecimentos juntos. Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos trabalhar com o componente curricular de matemática. Nós vamos falar sobre medidas de comprimento e eu gostaria que você prestasse um pouco mais de atenção nesta palavrinha, comprimento, que será o foco da nossa aula de hoje. Preparados? Vamos lá? Você já pensou em um mundo sem unidades de medida? O que nós queremos dizer quando estamos falando sobre medidas? Será que é tamanho? Será que é capacidade? Quando nós pensamos em medidas, nós nos fazemos algumas perguntinhas, como, por exemplo, quanto pesa? É uma das perguntas que falamos quando estamos tratando sobre algum tipo de medida. Que tamanho tem este rolo? Quanto tempo falta para a aula acabar? Quanto tem em cada garrafa? Bem, quando nós estamos fazendo essas perguntas, nós estamos tratando, então, de algumas medidas que são fundamentais para o nosso dia a dia. Nós estamos falando aqui sobre comprimento, nós estamos falando sobre medidas de capacidade, por exemplo, como esse daqui, quanto tem em cada garrafa. Quando estamos falando em líquido, em litros, estamos falando de capacidade. Outra que nós podemos citar aqui é a medida de tempo. Como que nós fazemos para medir o tempo? Você consegue se lembrar? Todos os dias nós fazemos um exercício constante sobre a medição de tempo. Nós temos horário para acordar, nós temos horário para almoçar, não é mesmo? Horário para trabalhar, para estudar. E tudo isso nós conseguimos acompanhar através de um instrumento. Qual seria? O relógio. Quando nós queremos falar sobre data, por exemplo, nós estamos falando sobre o calendário. Ainda aqui nos exemplos, quando nós falamos sobre peso, qual instrumento que nós poderíamos utilizar para pesar? Um exemplo é a balança, não é mesmo? E por último aqui, que tamanho tem este rolo? Como eu poderia averiguar o tamanho que este rolo tem? Então, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com situações em que nós precisamos compreender essas medidas, certo? Seja de capacidade, seja de tempo. E hoje, nós vamos um pouco estudar aqui sobre a história dessas medidas. Então, há cerca de 4.000 anos, os egípcios utilizavam um cúbito como unidade de medida, ou comprimento padrão. O cúbito, olha que interessante, era da ponta dos dedos, aqui olha, nessa imagem, da ponta dos dedos até o cotovelo. Então, aquela ali era uma medida que os egípcios utilizavam, um cúbito. Então, queria 2 cúbitos? Utilizava, então, da ponta do dedo até o seu cotovelo. Essa era uma maneira que os egípcios utilizavam para fazer as suas medições. E hoje, você utiliza o que para fazer as suas medições? Vamos pensar num exemplo? Imaginemos que você quer comprar novos eletrodomésticos para a sua casa. Ou melhor, vamos imaginar que você quer comprar uma máquina de lavar roupas. E você tem um espaço muito pequeno para colocar essa máquina. Como você vai saber lá na loja se aquela máquina vai caber, vai servir para aquele ambiente que você tem? Nós precisamos de medir, olhar o tamanho, o comprimento, a profundidade, a largura desta máquina de lavar roupas. Porque se você não fizer isso e comprar uma máquina muito grande para aquele espaço, você não vai poder utilizar o seu ambiente, não é mesmo? Então, este é um dos exemplos que nós podemos dar sobre o nosso dia a dia.
Continuando um pouco sobre a história. Com o passar do tempo, cada povo passou a desenvolver seus próprios sistemas de medidas. Nós temos aqui alguns exemplos como os babilônios, os gregos, egípcios e romanos. Nós conseguimos observar nessas imagens que cada um desses povos aqui tem uma característica em sua construção, não é mesmo? Eles têm uma maneira. Os egípcios, por exemplo, muito famosos pelas suas grandes pirâmides. Como será que eles mediam cada cubo daquele, né, aquele bloco, para fazer a pirâmide? Se você tiver curiosidade, você vai observar que a pirâmide ela foi montada em partes. E ele precisava, então, compreender e saber qual era o tamanho exato de cada bloco daquele para construir a sua pirâmide. Nós temos aqui também, olha, nos gregos, né, os seus coliseus, como que são as estruturas de suas construções, né, as suas arquiteturas, elas são diferentes e para construir aquilo ali foi necessário o conhecimento da medida. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre grandezas físicas. O que são as grandezas físicas? É tudo aquilo que pode ser medido com algum instrumento de medida. Um exemplo que eu dei lá no início da nossa aula, o relógio. O relógio é um instrumento de medida que mede o quê? O tempo, não é mesmo? Mas hoje nós vamos falar sobre uma grandeza principal aqui, nós vamos focar no comprimento, ok? Então, nós vamos deixar um pouquinho agora de lado a de capacidade e a de tempo e vamos falar sobre uma grandeza específica, que é a de comprimento. Quando eu utilizo essa medida? Para eu fazer esta medida, como nós lemos anteriormente, eu preciso de alguns instrumentos. Mas a primeira coisa, o que é comprimento? Certo? Perceba que esse aqui é um comprimento com O, diferente daquela outra palavrinha que nós já ouvimos, comprimento. Comprimento de cumprimentar, né? De saudar, da saudação a uma pessoa. E neste caso aqui, comprimento com O, nós estamos falando sobre a distância entre dois pontos. O que é isso, professora? Distância entre dois pontos. Exemplo, a ponta da minha mesa até a outra ponta, um ponto a outro ponto, ok? Ou a minha altura também pode ser aqui com o comprimento. De que ponto a que ponto? Dos pés é o primeiro ponto, a minha cabeça vai ser o meu segundo ponto. E deixei aqui para que nós possamos ver alguns instrumentos que podem ser utilizados para medir o comprimento. Tenho aqui sobre a minha mesa e tenho também para que vocês possam ver aqui no nosso slide. Vamos acompanhar? Muito conhecido aqui. Você conhece esses instrumentos que estão? Nós temos aqui a fita métrica. Quem utiliza a fita métrica no dia a dia? Vou dar um exemplo. Eu tenho na minha casa, por exemplo, uma costureira. A costureira ela utiliza muito a fita métrica. Como? Por quê e para quê? Ela vai medir ali, olha, de ombro a ombro, daquela pessoa que ela precisa fazer uma blusa. O comprimento aqui, olha, do seu ombro até a sua cintura. Vai medir a circunferência aqui da cintura. Então, ela utiliza muito a fita métrica. Trouxe aqui para que nós possamos ver também, olha, de pertinho, a fita métrica que está nas minhas mãos. Você consegue ver? Olha, fita métrica. A fita métrica, ela vem acompanhada aqui com a numeração. Então, nós temos aqui o número 1, número 2 e cada número desse vai vir representando o quê? Os meus centímetros. Até eu chegar no 100. Quando eu chegar aqui no número 100, vamos encontrar, significa que eu cheguei a 1 metro. 1 metro de comprimento de um ponto, que é o início da minha fita, a outro ponto, ok? Vamos para mais um. Outro instrumento que nós temos aqui é a régua, a mais utilizada por nós estudantes, não é mesmo? A régua, essa daqui, ó. Vamos colocar a fita de lado. Tenho aqui uma régua, tá? Que foi
entregue pela nossa Prefeitura de Governador Valadares aos nossos estudantes. E esta régua, ela é a mais utilizada por nós dentro de sala de aula. Nós utilizamos para fazer desenhos, nós utilizamos para medir alguns objetos, não é mesmo? Então, daqui a pouquinho nós vamos utilizar o mesmo sistema é a régua, o mesmo sistema da fita. Se você observar, ele tem algumas numerações, tá vendo? Essa régua minha, ela vai de 0 a 30. Então, significa que a minha régua tem 30 centímetros, certo? Então, para medir coisas pequenas, por exemplo, eu posso utilizar a régua. Mas se eu tiver a necessidade de medir esta mesa, eu vou ter que pegar uma régua, se eu for fazer com a régua, e vir colocando a régua várias vezes, somar esses centímetros para descobrir quantos metros ela tem. Já com a fita, dependendo do tamanho da minha mesa, olha, ela vai conseguir cobrir quase toda a minha mesa, certo? Talvez eu tenha aqui que colocar só mais uma vez esta fita. Então, a gente escolhe um instrumento de acordo com a nossa necessidade. A trena. Onde nós utilizamos a trena, pessoal? Temos exemplo em casa também, não é? Um pedreiro, por exemplo, ele utiliza muito a trena para medir ali a sua parede, o seu chão, quanto de cerâmica ele vai precisar colocar, não é mesmo? Então, ela também tem aqui o mesmo padrão, ó. Vamos observar. Ela também tem as marcações, certo? E você consegue comprar essas fitas com metros diferentes. Essa minha aqui, por exemplo, ela tem 5 metros. Então, se eu abrir ela todinha aqui, eu vou ter um total de 5 metros, ou seja, de uma ponta até o final dela. Será o meu comprimento. Temos aqui o paquímetro. O paquímetro, vocês já viram de perto? Sabe para que é utilizado? Trouxe também o paquímetro para que nós possamos observar. Olha, vou colocar de pertinho. O meu, aqui, a gente troca a bateria e ele já aparece. Ele é digital, além de ser digital, eu consigo olhar a numeração. Vendo? A numeração que vai ter aqui de um ponto a outro ponto. Mas, vamos imaginar que eu estou com muita pressa, preciso fazer uma medição, anotar com rapidez. Se eu colocar uma bateria, já vai aparecer para mim aqui exatamente qual é o tamanho. Esse instrumento de medida, ele é utilizado para materiais em que eu preciso de uma precisão maior. Ou seja, eu preciso que aquele objeto que eu estiver fazendo ou aquela peça que eu vou estar medindo tenha exatamente aquele milímetro ou aqueles centímetros. Então, um exemplo, como eu posso utilizar esse aqui? Um parafuso. Quando eu preciso saber o tamanho de um parafuso, ele vai me dar. Vou colocar aqui ó, a borracha no meio, assim que eu meço. Então, você encosta aqui, pode ser na beirada aqui também, dependendo do tamanho, né, do objeto que você tiver. E aqui você consegue olhar, né, o tamanho. E quando você coloca a bateria, aparece também nesse modelo digital, ok? Então, quando eu utilizo o paquímetro, quando eu preciso de maior precisão, eu não posso errar 1 milímetro daquele objeto que eu vou utilizar, como o parafuso. E por último, aqui nós temos o metro articulado, também muito utilizado por pedreiros, não é mesmo? Algumas pessoas têm até dificuldade em utilizar esse metro. Por quê? Diferente da fita, o próprio nome dele diz é articulado. Então, eu preciso ter aqui um manejo para abrir as suas paletas e encontrar as medidas. Eu consigo medir aqui quinas com este instrumento de medida. Então, ainda sobre as unidades de medidas, nós vamos falar aqui agora um pouco mais sobre essas unidades que são formas de quantificar diferentes grandezas físicas. Então, eu posso quantificar como? Em quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro,
milímetro. Essas são as unidades de medidas do comprimento que nós estamos trabalhando. Então, eu utilizo essas unidades de medida. Essas unidades, elas são representadas para nós por meio de siglas. Essas siglas estão representando os múltiplos e os submúltiplos do metro, que são essas palavrinhas que acabamos de ler anteriormente. Então, vamos conhecer agora as siglas dos múltiplos e submúltiplos do metro. Comecei aqui pelo metro. O metro é representado pela letra M. Então, quando eu vou medir um objeto ou um material e que ele terá um metro, eu posso colocar apenas a letra M, ao invés de escrever metro. Decímetro é DM, centímetro, CM, milímetro, MM, decâmetro, DAM, hectômetro, HM e quilômetro, KM. Vamos às nossas atividades? Bem, se nós estivéssemos dentro da sala de aula agora, nós poderíamos medir todos os participantes da aula, todos os estudantes, incluindo o professor, não é mesmo? Mas, como nós não estamos presencialmente neste momento, nós vamos fazer essa atividade um pouco diferente. Questão 1. Vamos registrar no caderno a altura do maior e menor pessoa da casa. Então, você vai dentro da sua casa escolher um desses instrumentos que você tem em casa, né? Pode ser a fita métrica, pode ser aqui, olha, o que vai ser mais fácil de você utilizar para olhar o tamanho de uma pessoa. Esse aqui que tem 5 metros seria o mais adequado. Você vai medir as pessoas da sua casa. Após medir as pessoas que estão na sua casa, né? Talvez um filho, um irmão, um tio, um parente, você vai registrar no seu caderno o tamanho, ou seja, o comprimento das meninas que você mediu e dos meninos que você mediu, certo? Comece medindo a sua altura. Então, deixei aqui até 2 exemplos que nós costumamos utilizar muito até com os nossos filhos, não é mesmo? Comparando medidas, a gente compra essas fitas em algumas lojas, deixa na parede para que a criança possa acompanhar a sua altura, mas nós adultos vamos utilizar o quê? A fita métrica ou a trena, que é o mais adequado para olhar o comprimento de uma pessoa. Agora, para a nossa segunda atividade, pegue a sua régua e vamos medir alguns objetos escolares e registre no caderno. Eu já deixei 2 objetos aqui marcados com essa régua para que nós possamos observar. Então, eu tenho aqui o lápis. Qual ponto do lápis? Olha, o início dele e o fim, ponto a ponto. Eu comecei no 0 e finalizei aqui no 8. Outra coisa importante de observar é que os centímetros foram colocados com as siglas CM. Então, você vai olhar aqui o comprimento e vai anotar 8 centímetros. 8 centímetros. Certo? Borracha, também já deixei a borracha escrita aqui para nós. Ponto a ponto. Comecei no 0 e finalizei no 5. Vamos anotar aqui também. 5 centímetros. Aí. 5 centímetros. Vamos lá. 5 centímetros. Você vai em casa pegar ainda um estojo, tá? O que é o estojo? Aquela bolsinha que a gente guarda os materiais. Vai fazer a medição, olhando com a sua régua, de um ponto a outro ponto. Vai também, dentro da sua casa, olhar a medida daquele material que você tem. Aqui, a cola, certo? Então, você vai olhar aqui de um ponto a outro ponto, o comprimento da cola. Também do apontador, certo? Aqui, olha, vamos olhar um exemplo do apontador. Coloquei aqui meu apontador, você vai colocar no 0, né? Que será o início da minha ponta aqui.
meu ponto a ponto, e vai ver até onde ele vai. No nosso caso aqui foi até o 2 centímetros. No meu apontador, você vai olhar o que você utiliza, certo? E de acordo com a medida que você encontrar com seus materiais, você vai responder essas duas perguntinhas. Qual objeto é o maior e qual é o menor? Se nós formos olhar aqui apenas pelo lápis e a borracha, nós vamos dizer que o objeto maior é o lápis e o objeto menor é a borracha, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!